Fala galera! Rafa Beats na área, como vocês estão? Tudo bem? Não vão deixar de se inscrever no nosso canal, a gente já vem pedindo isso aqui ó, faz tempo. Pede lá, Luana! Bora galera, vamos se inscrever, curtir e compartilhar, beleza? Bora! Pessoal, seguinte, hoje a gente está aqui com o Dr. Eduardo Cesaretto. Quem nasce em Nova Odessa, o que é? É Nova Odessense, mas eu moro lá, mas não sou cria de Nova Odessa, não. Eu sou da cidade do lado, de Americana. Mas você é Nova Odessense? Nova Odessense. Nova Odessense. Mas a Americana tá ali também, né? É, vocês são irmãs, né? É. Então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho. Eu até escrevi aqui, galera, para falar sobre ele, porque é muita coisa. O rapaz aqui... Mas é assim, eu não vou ficar chamando... Eu vou chamar de Eduardo, tem problema? Eduardo. Edu. O cara é presidente da Comissão de Direito do Trânsito. Quando a gente fala presidente, é uma coisa regional ou é... Dentro da OAB da subseção de Nova Odessa. Maravilha. Ó, ele é pós-graduado em Direito Público e Cidadania, Direito de Trânsito. O cara é membro fundador do Instituto Brasileiro de Trânsito. Esse membro fundador tem alguma coisa a ver com algo filantrópico ou não? Não, na verdade esse instituto, ele é um instituto novo, o primeiro instituto de direito de trânsito no país, e vai ter a inauguração dele agora, dia 22 de setembro. Vai falar disso aí também. Detalhe, tem um podcast o rapaz, Luana, sabia ou não? Tô sabendo. Tem podcast e o cara ainda é professor de direito, ou seja, o cara é pica. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Tudo caríssimo. bem? Tudo bem, vocês? Agradeço imensamente o convite, obrigado pela recepção. Imagina. Espero que hoje tenha um papo legal aí. Pô, show de bola. Mas fala, então, você falou que é de Nova Odessa, conta um pouquinho aí da sua origem. Não, legal. Eu sou de Americana, minha família é de Americana, cidade vizinha aqui, próxima. Eu fiz faculdade de Direito em Americana e escolhi meio aleatoriamente a faculdade de Direito. Até eu tô vendo aqui tem bastante decoração de música. Eu, quando eu tava no último ano do ensino médio, tinha uma banda de rock, punk nacional, assim, era cabeludo. E eu lembro que, conversando com meu pai, olha, você vai fazer faculdade? Eu falei, vou fazer faculdade de música. Aí, não, você vai fazer uma faculdade. Peraí, só te interrompendo. Eu sempre costumo falar pros convidados aqui que eu interrompo pra caralho a galera. Não, vai lá. Você é músico ou não? Não sou músico. Eu tinha sabe aquela banda de garagem raiz dos amigos do bairro? Era essa a minha banda. Então, um amigo comprou uma bateria, o outro amigo comprou um baixo, eu comprei uma guitarra e a gente fazia um barulho assim dos vizinhos odiarem a gente. Mas a gente insistia em fazer. Eu costumo dizer que todo músico, na verdade, porque o músico ele tem que acreditar nele. Mas sempre os vizinhos provam ao contrário. Por quê? Porque quem sofre com os músicos... Porque, mano, eu tenho que ser sincero, ficar escutando escala musical não é legal, né? Mas eu concordo com os meus vizinhos. Mas aí é o advogado que tá falando. Mas e aí pensou em fazer faculdade de música? Eu queria fazer faculdade de música. Meu pai, ele fez 2 anos de Direito na PUC em Campinas, aqui inclusive. Então ele tinha essa paixão que ele queria me apresentar. E eu rejeitava. Direito, ficar lendo pra caramba os códigos lá. Só que aí ele me levou para umas palestras de Direito. Ele me levou e eu comecei a assistir, ver uns advogados, ver uma galera da área. Pô, interessante, Direito é legal, porque eu comecei a ver assim... Mas tinha paixão pela música Tinha, escuto muito música. Hoje a guitarra tá aposentada, mas escuto bastante. Aí eu vi aquilo... Mas você pediu um som no final do pod, sai ou não? Não, pode ser, a gente vai tentar. Quem sabe, a ferrugem não tá tão... E aí, eu vi umas palestras, eu vi e falei, o direito cara, como se a vida fosse um jogo, o direito são as regras, como funciona, eu quero entender mais, acho que vai ser bom. Foi aí meu início na graduação de Direito. E aí desvinculei essa parte de música e banda, deixei pra lá e virei rato da faculdade mesmo. E é apaixonado pelo direito ou não? Cara, hoje eu posso considerar que assim, eu não sei mais, eu não consigo me lembrar mais de quem eu era antes de ter o direito tão vinculado assim. Cara, mas eu vou fazer uma perguntinha, esquece, você é um cara novo, né, cara? Quantos você tem? Eu tenho 29. É cara novo, porra. E você é formado há quanto tempo?
Eu advogo há 5 anos. 5 anos, tá. Mas eu comecei a atuar com o direito de trânsito, que é a minha área de formação, minha área de especialidade, durante a graduação. Então, advogo há 5 anos, mas no direito de trânsito, desde a graduação, eu já comecei a me envolver. Então, tô um tempinho já. Aí. E lá em... Seu pai é de Nova Odessa também ou não? Meu pai é de Americana. É. Mas seu pai é advogado? Não, ele fez direito. Olha que coisa, coisas do destino. Ele começou a fazer a faculdade de porque às vezes a gente vai conversando, quando você vai desenrolando e a gente vai passeando nos assuntos e a gente acaba não entendendo. Mas você falou alguma coisa do seu pai com relação à PUC, né? Ele fez 2 anos na PUC e ele parou por minha causa. Porque minha mãe ficou grávida, olha, não tem mais como você continuar a faculdade, vai ter que trabalhar. Então foi por mim, eu fui um pouco responsável por interromper esse sonho dele. Aí eu falei, agora eu acho que eu tô na missão de continuar, vou completar o sonho lá, né? Então meu pai hoje ele tem uma oficina mecânica americana, minha mãe é psicóloga e... Olha lá! Chama ela pra... Mas ela atua ainda ou não? Atua. Como que é o nome dela? Kelly Almeida. Doutora Kelly Almeida. Vem cá, vamos falar. A gente tá precisando de alguém para falar aqui, porque o nosso mundo, o povo nosso tá todo muito louco. Então, na verdade, eu acho que seria uma ótima convidada, hein, Luana? Eu acho. Ela ia topar, com certeza. Está à procura, né, de uma convidada assim. Ela ia topar, vocês iam gostar bastante. Mas vamos lá, te interrompi, continuar. E sua mãe ele parou a faculdade. Durante a graduação do Direito, eu comecei a fazer estágio na delegacia de polícia em Americana. Fiquei 2 anos lá fazendo estágio, nos primeiros anos da faculdade. E depois fui fazer estágio em um escritório que atuava com direito de trânsito. Foi aí que eu fui completamente fisgado pela área e comecei a ver esse universo do trânsito, comecei a me interessar de verdade, assim, gostar de... Nossa, é até estranho falar isso, né? Aí fica realmente o recado lá pra minha mãe psicóloga. Na área do direito, na área do direito é muito maluco mesmo. Porque eu achava fantástico, nossa, uma doutrina, né? Um livro lá com um monte de coisa de direito de trânsito. Eu ficava lendo aquele, me divertindo. Então foi nesse momento aí que começou esse meu romance com o trânsito. Mas cara, é uma coisa de literatura alguma, mas por quê? Porque por que o trânsito... Inclusive, eu até passei aqui na hora que eu estava lendo, direito público e cidadania. Onde que se encaixa... Tem tudo a ver com o trânsito ou eu estou viajando? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o trânsito, o direito público em si, porque é uma matéria dessa área. O trânsito ele é uma matéria que ele se relaciona com várias outras. O direito constitucional, o direito administrativo, e dentro desses dois, né, eles estão dentro da matéria do direito público. Se fosse o SPB... não sei se você lembra disso, Luana? As matérias do SPB, Educação Moral e Cívica antiga? Lógico. O direito de trânsito é um direito... humano, né? Não sei se é a matéria. O direito é humano ou ele é exato? Não é uma ciência exata. Direito, então, nenhuma área do direito é uma ciência, talvez. Nem o trânsito. Nem o trânsito. O direito ele é uma coisa viva, ele é interpretação. O direito, mesmo se tratando de trânsito, ele ainda é uma coisa. Não tem como a gente reduzir ele a algo matemático, algo exato. Tá. Porque antes da gente se aprofundar no direito do trânsito em específico, eu adoro assuntos jurídicos assim. E eu percebo que o direito ele é muito de interpretação. Totalmente. Mas, em contrapartida, algumas especialidades ou especialidades, né? Alguns segmentos dentro do direito em si, ele é mais exato, né? Ou menos humano, né? Talvez seja menos humano, né? Talvez. É quando a gente pega assim a questão do que regulamenta o que faz a nossa sociedade viver em harmonia. Então são essas regras, essas normas que nós temos na legislação, e é exato a partir do momento que tem uma determinação específica que você tem que seguir. Então aí a gente pode considerar exato, mas eu acho que tem uma origem de interpretação também, porque para o legislador chegar à conclusão de um projeto de lei, de uma determinação que vai ser exata, né, que a sociedade vai ter que cumprir ali, teve interpretação, teve estudo, teve debate. Então para os estudantes de direito ali, se você puder falar também, não sei se vai chegar até eles, acredito que sim.
O direito, ele é universal ou não? O direito, a gente pode se dizer que o que se aplica, não estou falando de lei, tá? Eu estou falando de uma parada mais macro. O advogado com sensibilidade, ele vai atuar da mesma forma nos Estados Unidos do que no Brasil ou não? Você acha que o advogado... Para simplificar a pergunta, você acha que o advogado brasileiro, talvez, ele vai... se ele conhecer a Constituição americana, ele vai se dar bem tão quanto... Ou precisa ter um negócio cultural e orgânico dentro do advogado? Fui claro na pergunta ou não? Eu entendi. Eu acredito que depende muito do quanto esse advogado saiba se adaptar, porque ele não vai poder usar os mesmos métodos que a gente utiliza aqui, porque o direito ele tem origem também nos costumes, né? Sim. Na nossa cultura. Então, as coisas serão diferentes. Mas talvez o que todo advogado deve ter dentro dele, em qualquer lugar que ele for atuar, é aquele senso de justiça, sabe? Aquilo que está na nossa espinha dorsal ali. A gente tem que trazer esse olhar de justiça para qualquer ato que a gente for desempenhar dentro do direito. Então, de uma certa maneira, é universal esse sentimento. Então, é por isso que eu falo. Mas talvez seja isso que exatamente faça com que o direito seja humano, né? Porque senão seria exato, senão seria muito mais fácil. Porque matemática, ela é aplicada no mundo inteiro da mesma forma, né? É matemática. Mas o direito não. Então, o direito, às vezes, o que leva a pessoa... a sensibilidade tem muito a ver com o direito ou não? Tem muito a ver com o direito. Você pega, por exemplo, não é a minha O área. escrúpulo tem muito a ver com o direito ou não? Tem também, sim, né? Você pega, não é um exemplo da minha área, mas, por exemplo, o tribunal do júri, que vão julgar crimes dolosos contra a vida. Alguém que tirou o bem mais precioso que nós temos, que é a vida de outra pessoa. E ali, quando você submete a história de alguém que vitimou outra pessoa para jurados avaliarem, vai muito além, eu acho, do que está especificamente na lei, na letra da lei. Vai muito do que o sentimento, né? Vai do que motivou ele a fazer aquilo, tá? É um ato super agressivo, mas dentro do cenário que aconteceu é justo, estaremos aplicando justiça. Que é pessoa do povo, né, o júri. Exatamente, é formado por várias pessoas. Então, são formados em advocacia e direito, né? E a última palavra é dos jurados, sai dos jurados. Então, não tem nada de exato nisso, né? Porque o sentimento humano é uma mas coisa... é isso que eu falo, mas às vezes o escrúpulo do advogado faz com que ele também se enverede por uns caminhos não necessariamente bacanas, né? Por quê? Porque existe... Cara, sabe o que eu tô te falando? Porque a gente acabou assistindo aí, tá todo mundo falando da série da Daniela Pérez. O assassino, réu confesso, teve assessoria, ou seja, tiveram alguns... acho que teve um advogado que realmente pegou o caso do cara para defendê-lo, entendeu? Até onde isso faz parte da profissão, é protocolar, o cara tem que, né? Não existe condenação penal no Brasil sem advogado no processo. Se alguém cometeu o maior crime possível, você pode imaginar, o pior de todos, se não houver um advogado para representá-lo no processo, esse cara não pode ser condenado. Não, aí tudo bem, mas eu digo, a gente está analisando o lado assim da Constituição, né? Agora eu digo do lado humano, do advogado. Você pode recusar pegar um caso desse simplesmente. Pode, mas o advogado não necessariamente defende a inocência de alguém. Ele não precisa defender... Importante, olha aí pessoal de direito, isso que ele vai falar é importante. Ele não precisa defender a inocência, ele não precisa trazer uma história distante da realidade. Ele tem que lutar para que a legislação seja respeitada naquele caso. Por exemplo... Os crimes têm uma pena mínima e máxima a ser aplicada. Tem regimes que a pessoa vai iniciar lá o cumprimento da pena. O que o advogado deve fazer é que, se essa pessoa for culpada, que ela seja condenada com a quantidade da pena seja justa para a ação que ela praticou. E não vou querer absolvição a qualquer custo. Não. Ele defende o respeito à lei. Na verdade, o advogado, me corrija se eu estiver errado, doutor Eduardo. O advogado defende a lei, nada mais do que isso. Defende o cumprimento da lei. A Luana e a
eles não são tão artistas assim como Vossa Excelência, mas são famílias de advogados. Eles irmão, mãe é procuradora aposentada, são todos da área do direito. Da área jurídica. E ela não foi pro direito. Sim, eu sou. Ela é advogada, só que ela Você é advogada? É. Legal, olha só, tô descobrindo agora. Então, legal. Só que faz anos que eu não atuo. Eu fiz direito, passei na OAB, atuei uns 4, 5 anos e depois a vida vai levando Pra outros caminhos. E atuava em que área? Agora sou corretora hoje. Ah, legal. Mas na época do direito fazia que área? Tinha uma área específica? Civil. Eu trabalhava no Ronaldo Pimentel. Legal. Que atuava pra CPFL. Legal. Olha só, E advogado você a gente vai se encontrando em você todo vê, lugar. advogado é advogado. Cara, ó, advogado, campineiro e corintiano, velho. Você encontra em Você quer dizer, todo lugar que vai, você encontra um, fala sério. Tem jeito. Também. Você vai na praia, o que você faz? Sou advogado. Ah, qual time que você torce? Sou corintiano. Ou senão você vai lá em Ubatuba, não, eu sou de Campinas. Não, é fatal, isso é fatal. Mas só pra gente, né, começar, então, na verdade, só pra deixar, né, pra esclarecer pra galera aí, o direito em si ele envolve muito mais do que simplesmente o que está escrito na lei. Você vai defender aquilo, mas a sensibilidade, a maneira que você vai abordar aquele assunto é individual, né, Eduardo? Não? A gente tem até uma expressão que é o espírito da lei, né? Então você vai defender alguma coisa que está pontualmente ali, né? Já foi legislado, aquilo está em vigência, mas você tem que extrair o espírito do que está escrito ali. Qual que era a vontade do legislador quando ele resolveu escrever daquele jeito, daquela forma? Isso tem que impressionar quem? O juiz? É o juiz. É o cara que vai dar a última palavra. E o juiz ele tem que necessariamente escutar aquela canção no ouvido dele, que no caso vai ser o seu argumento, eu não sei como chama advogado, fundamentar o seu, como se fosse uma canção, e entrar nos ouvidos dele de uma maneira que ele fala, que delícia, eu vou ler. É isso. Mais ou menos isso. Tem não? que ser isso. Você vê como o juiz, você vê como que a ovulação ela é presente em todos os seres humanos. Até no juiz. O juiz é uma pessoa como nós a ser convencida. A gente tem que convencer. Não basta você defender uma coisa plausível ali. Olha, meu cliente tem esse direito. Isso não é suficiente, infelizmente, porque o judiciário está sobrecarregado. Então, nem sempre você pode contar que o seu pedido ele vai ser lido linha por linha, que ele vai refletir sobre aquilo. Vai ser aquela leitura dinâmica, 3, 4 páginas. Então, além de você ter embasamento, fundamento naquilo que você está pedindo, você tem que saber como pedir também, tem que convencer. E o juiz pode simplesmente meter o louco e tá tudo certo, ele indeferir e falar, velho, tá tudo errado. Pode, né? O cara é juiz, né? Ele pode, acontece, e por isso que existem os recursos, porque eles erram, né? Eles falham, e tem erros, assim, escabrosos, por isso que tem... Existe alguma coisa que você já percebeu, nesse tempo que você tem de direito, que o juiz, ou qualquer outra esfera que seja, levou pelo lado pessoal ou não? Olha, juiz não. Aí é meio negócio. Os juízes são caras extremamente. Juízas também, né? A gente tá falando. Sim. São pessoas extremamente preparadas. Mas são humanos também, vale lembrar que, né? Eu considero que juízes, no geral, o cara que atingiu esse cargo, ele é preparado, minimamente no direito ele é preparado, porque não é um concurso fácil. Inclusive, na maioria das vezes, o concurso para magistratura, eles não atingem o número de vagas que queriam, que a galera vai ficando pelo caminho. Porém, eu tenho um problema específico na minha área, porque a matéria de direito de trânsito não existe na graduação de direito. O direito de trânsito, ele não é presente nos concursos para magistratura. Então, é quase que uma área alienígena. Eu coloco no processo, às vezes aquele juiz está vendo essa matéria pela primeira vez. Então, eu sofro bastante com decisão descabida, sem pé nem cabeça, aí tem que ir lá fazer o que a gente chama de embargos auriculares, né? Fala na orelha do juiz, olha, é assim que funciona, ou não deu, recorre. Então, mas isso um aí automaticamente forma também a jurisprudência, exatamente, sim, jurisprudência, exato. Né? É o que agora nós, da área do trânsito, temos lutado, né? Para formar a jurisprudência que tenha sentido, porque antes, quando tinha muita gente despreparada fazendo, ia formando um monte de jurisprudência também sem sentido nenhum. Meu, eu sou totalmente leigo. A jurisprudência, existe
um critério para se formar uma jurisprudência ou apenas um caso ganho ou um caso deferido que seja já é suficiente para que se torne? Na verdade, assim, a jurisprudência, quando a gente usa essa expressão, nós estamos querendo dizer um entendimento global, geral, exato. Embora você pode pegar o mesmo assunto e a gente ter jurisprudência em sentido contrário, mas geralmente... Isso é entendimento de juiz. Exato, entendimento do juiz. Que não é uma regra a ser seguida, mas isso influencia outras decisões. Então, um juiz ele decide se baseando numa decisão de um caso parecido, por exemplo. Já foi interpretado assim... Então, pelo colega de trabalho, simplesmente. Exato, exatamente. Pô, é muito louco isso daí, né, cara? Porque eu fico pensando assim, Isso dá uma brecha para aquele juiz... Porque, cara, estamos no Brasil e no mundo inteiro assim. Existe juiz que defere qualquer outra coisa ou indefere baseado na influência do mesmo. Você não acha, cara, que tem? Influência de outros juízes? Não, influência do círculo de amizade dele. Sim, com certeza. Porque eu não sei como que é distribuído os processos. Isso daí eu sou leigo, mas... Sorteio. É sorteio. Mas você não acha que pode... Então, que seja sorteio. Pode calhar de um determinado processo, teoricamente, de um conhecido desse cara cair na mão dele? Claro. Olha, em Nova Odessa a gente tem 2 juízas. Tem a suspeição, não tem? Tem a suspeição, né? Que, por exemplo, se for... Que é o que meteram no Sérgio Moro, né, ou não? Exato. Que é amigo íntimo ou inimigo capital, ou se tem grau de parentesco. Mas pode acontecer disso simplesmente não ser comprovado, disso não ser revelado, e com certeza acontece. OAB, galera do direito, isso aqui é um papo informal, tá? A gente tá passeando. Nenhum juiz erra. Se os juízes estiverem ouvindo isso, eu admiro todos vocês. Nada. A gente tá simplesmente dialogando sobre a possibilidade, né? Porque é bom, porque aqui o que eu costumo dizer? A gente traz advogados, músicos, então, pra gente tanto faz o que tá certo, o que tá errado. Não é esse nosso foco. O foco é entender e trocar ideia com a galera. Mas voltando à pergunta, o que eu entendo é o seguinte: o Brasil é um país muito... O sistema geral, não o jurídico, empresarial. O empresarial, talvez por ser privado, é menos, não sei. Ele é corrompido, né? Então ele dá margem para que isso aconteça, né? E às vezes o advogado ou o próprio juiz está defendendo ou deferindo alguma coisa baseado no sistema que já está corrompido, você está entendendo? Também, uma sucessão de coisa, né? Uma bola de neve. Não, com certeza, isso, e você falou sobre não ligar de estar certo e errado, só para ficar registrado aqui um parênteses, os juízes que decidem em favor dos meus clientes, eles estão certos, quem decidiu o contrário está errado. Só queria deixar isso registrado. Juizada, começou indeferir, cara. Tá errado, mas ó, isso daí não, eu acho muito louco. Depois a gente vai no segundo, que a Luana já tá me falando lá que daqui a pouco já vai finalizar o primeiro take. Tá, certo. E daí depois a gente vai entrar no segundo, que é um negócio muito louco. Mas só pra gente, né, resumir essa primeira parte, o direito é um negócio sensacional, né, velho? Assim, ele talvez ele flerta ali com a psicologia ou não? Acredito que sim, muito na verdade. Acredito que muito. O direito é igual eu falei no início. É como se a vida, aí é um resumo bem objetivo, mas fosse um jogo mesmo, e o direito são as regras, como o sistema funciona, como as coisas são. E você não precisa trabalhar com direito, mas conhecer o seu direito já te coloca até, acho que, numa posição assim emocional mais confortável. Eu sei o que eu posso exigir, eu sei o que eu não posso fazer, eu sei o que eu posso fazer, eu conheço os meus limites, meus deveres. Isso não é uma coisa simplesmente de advogado. Todo mundo teria condições de conhecer os seus direitos, né? Todo mundo. Eu acho que o direito constitucional, por exemplo, ele deveria ser matéria básica da educação, assim, tinha que ter ali direito do consumidor. É muito estranho a gente pensar que as pessoas estão aí no mercado sendo desrespeitadas, os direitos delas estão sendo violados, elas estão sendo desrespeitadas, e elas descobrem depois, porque, sei lá, assistiu no Celso Russomano, mas ela não sabia, nossa, aconteceu. Ou seja, o Brasil... Tinha que ter na escola, né, essa matéria. Tinha que ter na escola. Quem faz direito. Né? Ou seja, o Brasil tá ali, né, se bobear, ele é um país extremamente
evoluído e rico em leis, mas ninguém conhece, e para descumprir então é um absurdo, né? Exatamente. Doutor, você não acha que o direito, né, a gente estava falando sobre isso, deveria ser realmente não só o direito, como outras matérias deveriam preparar um pouquinho mais o ser humano para a vida nas escolas, ou seja, educação financeira? Cara, para qualquer problema ou melhora social que você queira fazer, a resposta sempre é educação. Tudo que você quer começar e que a gente se desenvolva, que nossa sociedade avance, é na base, é educação, é ali. Então tinha que ter, sim, direito, educação financeira, empreendedorismo. Nós tínhamos que preparar na escola para que no futuro nós tenhamos adultos mais preparados, né, do que nós fomos. A gente tem que fazer com que eles acompanhem esse desenvolvimento. Se ficar sempre a mesma coisa, a gente vai chegar sempre no mesmo lugar. Então isso é muito importante. E no trânsito, a mesma coisa. Mesma coisa. Educação no trânsito é fundamental. Porque... Agora entrou na área que a criança gosta. Bora lá. Bom, tô no meu quintal agora. O trânsito, você saiu de casa, você querendo ou não, você está no trânsito. Ou você é passageiro, ou você é pedestre, ciclista, motorista. A criança está no trânsito, ela está na cadeirinha, ela tem que aprender a usar o cinto. Então ele é parte da nossa vida e continuará sendo. Mesmo que os carros no futuro, não sei, comecem a dirigir sozinhos, né? Ainda assim a gente está inserido dentro do cenário. E o Brasil tem a triste marca de ser um dos países que mais tem acidente no trânsito, então com resultado morte. Então é importante que desde a base as crianças já sejam conscientizadas de que mas no geral, você acha que o brasileiro dirige mal? É que aqui não tem muito a ver com dirigir mal. Ele não respeita as leis de trânsito ou não? Eu acho que ele não... Ou as leis de trânsito são brandas? Não acho que são brandas. Eu acredito realmente que nós estamos muito acostumados, talvez é uma questão cultural, de que se só eu fizer isso aqui, mas isso aqui não é tão sério assim. Eu acho que falta respeito mesmo por exemplo, lá no meu município, né? Nova Odessa, galera. Nova Odessa, para vocês que passam ali na avenida... Como que é o nome daquela avenida mesmo que eles não respeitam o semáforo agora? Ampélio Gazeta. Vocês que passam na Ampélio Gazeta porque vocês não param quando o semáforo tá vermelho. E é constante, toda vez eu falo pra Isa, fica vendo, aí eu paro e do lado passa 3, 4 pessoas. Fizeram um CFC diferente do meu, estudaram outro código de trânsito. Por que você estaciona na calçada? Porque você estaciona na calçada. Eu fiz, o outro fez, eu nunca fui multado por isso, eu vou fazer. Só que até o momento que você vai ultrapassar um sinal vermelho, vai atingir um motociclista lá, vai lesioná-lo, vai gerar morte. Precisa esperar isso acontecer, né? Então falta bastante consciência mesmo. Ele dirige bem isso ou não? Dirige. Pode falar a verdade. Não... Ele já tomou multa? Isso aí. Pergunta capciosa, hein? Mandou bem, mano. Mandou bem. Não, mas a resposta é simples. Médico fica doente? Então, é a mesma coisa. A vez ou outra a gente acaba, né, cometendo uma infração. Mas você viu, Eduardo, você acha que as leis de trânsito elas estão atualizadas para o momento? Ou ainda tem algo a se fazer? Tem algo que está muito duro, tem algo que está muito brando, ou você acha que está equalizada? O problema do Código de Trânsito no geral, assim, vou tratar o Código de Trânsito como geral, embora ele não seja a única regulamentação que nós temos. Recentemente nós tivemos foi alterado 53 vezes já o nosso código. Isso de quanto tempo para cá, mais ou menos? De 97. É bastante isso, Bastante coisa. Então, o que aconteceu é que o nosso código de trânsito ele virou uma coxa de retalho. Então, alteraram em algum momento da sociedade um determinado ponto, aí em uma outra ocasião alteraram outra, aí tem muita coisa que ficou controversa. Então, o CTB, né, para os íntimos, o Código de Trânsito, CTB, ele poderia melhorar, poderia ser aprimorado, mas eu não considero como defasado, assim, mas tem como melhorar, entendeu? Tem como melhorar. Então, na verdade,
Melhorar porque se multa muito ou se multa pouco? Eu acho que se multa pouco, mas aí eu não acho que é Porque questão na verdade, do código, eu acho que é questão de fiscalização. mas na verdade o que acontece? Sempre o objetivo final ali do Código de Trânsito, claro que é você fazer com que as coisas fluam normalmente, mas o resultado prático e documentado são as multas, né ou não? Sim, mas vou falar uma coisa agora, coisa chata de teoria do direito, mas é importante e tem tudo a ver com esse assunto. Teoria das janelas quebradas. O que é isso? O Estado, ele, quando se mostra presente, né, a sociedade respeita. Então, essa teoria ela é desenvolvida no seguinte sentido. Foi parado um veículo com as janelas quebradas em um determinado local e ele foi abandonado, né, estacionado ali. Com o passar do tempo, diante desse cenário de abandono, o vidro está quebrado, ele está deteriorado, né? As pessoas começaram a furtar a roda, a riscar o carro, porque ele tinha essa cara de abandono. Agora, quando se estaciona um veículo e ele está íntegro, né? Ele demonstra que existe alguém que se importa, alguém que está zelando por aquilo, o mesmo cenário não acontece. Eu acho que no trânsito, quando nós temos a presença do Estado, vai impactar e ter menos infração. Agora tem muito local que não tem fiscalização. Eu fui antes da pandemia até, viajar para Bahia, num vilarejo lá onde mora os avós da minha noiva. Tacaré? Caraíva ou não? Não. É próximo. Ah, é? É perto de Filmado. Ah, tá, mas é Ilhéus, aquela região, Não, né? mais pra baixo. Ah, tá. Eu conheço ele, muito uma legal. uma vilazinha. Aí eu cheguei lá, pô, legal, né? O pessoal, aí... A malucada tudo andando de moto sem capacete. Sem capacete, 3 na moto, um bode na frente. Não tem fiscalização. Então não tem a presença do Estado. Então ali tem acidente? Não, porque tem poucas pessoas, né? É uma questão de proporção. Mas tem outros locais que também não tem fiscalização e aí as pessoas cometem infração. O Estado, nesse ponto, quando quer inibir, tem que se mostrar presente. Mas Então, você acha que pode ser uma máquina de fazer dinheiro também, essa questão de ficar multando as pessoas? Tem esse lado ou não? Eu acho que pode quando a gente está falando do envolvimento do ser humano e o ser humano se corrompe, mas aí não é o problema, a fiscalização não é o problema. O problema é o que vão fazer com o resultado dessa fiscalização. Mas nessa situação que ele está falando também, Luana, eu entendo o seguinte, é difícil você, não sei se é esse o termo, federalizar as leis de trânsito. Até porque existem vários Brasis. Então o que vai acontecer? Como que igual ela vai na cidade natal dela, como que é a cidade natal? Chama Érico Cardoso. Érico Cardoso. Como que você vai de repente fazer com que a pessoa coloque capacete lá se não tem como fiscalizar? Exatamente. É que a lei, o Código de Trânsito é uma lei federal, então ela é aplicada em todo o sistema. Eu acho que regiões assim, tem aquela questão do bom senso, mas é perigoso do mesmo jeito. Se se acidentar... Eu acho. Mas então, você não acha que o contingente, o flexibilizar? O fórum realmente de pessoas para fiscalizar é muito pequeno. Então o que acontece? Claro que lei, eu acho que é lei, mas é um negócio muito difícil, né? Não é fácil, né? Difícil, cara? Não, é difícil de colocar em prática, é aquilo, né? É sempre o mundo ideal e o mundo possível. O mundo ideal seria que tivesse fiscalização em peso, porque se as pessoas passassem a respeitar mais, se tiver a presença do Estado, nós teremos o reflexo de ter menos acidente. E o objetivo da regulamentação, das leis de trânsito, é evitar acidente. A multa é um acidente que não aconteceu. Então, se você está ali inibindo o cometimento de infrações, você está está salvando vidas de uma certa maneira. Sim. Mas eu entendo que em determinados locais é muito mais difícil colocar em prática. A lei quando a gente fala de lei estadual, assim, a interpretação das multas e tal... Ela tem uma variação de região? Cultural ou não? Tem variação. Você pega uma cidadezinha pequena, por exemplo, aquele juiz ali,
ele vai olhar, aí já volta lá no primeiro take nosso, ele vai olhar pro lado e fala, pô, mas o pessoal dali, eles estão acostumados. Costume. Vai ter essa questão. Por exemplo, e tem essa brecha, existe essa possibilidade de algo ser definido a favor, mesmo o condutor estando errado ou não? Sim, tem um exemplo claro, por exemplo, na região da capital. Avanço de sinal vermelho na madrugada. O Código de Trânsito ele não faz distinção do horário que você pode passar ou não. Não existe essa definição. Então, se está vermelho, você tem que respeitar, tem que parar. Porém, a capital ela é conhecida por não ser tão segura assim, né? Então, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, você está numa via que a gente sabe que já foi cenário de diversos crimes. O condutor, por uma questão de segurança, ele vai passar. Mas se tiver a fiscalização eletrônica ali, ele vai ser autuado. Porém, nas defesas que eu faço, quando eu sustento essa questão do ele não tinha a opção de esperar, né? A gente pega do direito penal lá, a inexigibilidade da conduta diversa, a interpretação deles, mesmo sendo diferente da letra da lei, é favorável. Coisa que em Campinas já é legalizado, né? Se eu não me engano, você pode passar no farol vermelho depois das 19, né? O município após tem essa as liberdade. 19, você já te permite passar até às 6 da manhã. Isso. E é isso que você está querendo dizer, né? O município ele tem essa liberdade para regulamentar essa questão, mas mesmo Mas isso no daí local... o que é? É um decreto ali, né? Sim, é um ato aí de competência do município. Ou seja, mas o governo federal ele pode derrubar isso a qualquer momento, né? Não, o governo federal que eu falo, né? Sim, se houver uma intervenção no Código de Trânsito que determine que, olha, não vai poder mais ter essa flexibilização, aí tem que seguir. Mas mesmo em locais que não tem essa regulamentação... Isso está na lei? Que o município tem uma certa... Isso está na lei. Sim, a competência do município... Né? A autonomia do... Isso está descrito quais são os limites. Ele não pode colocar o município ele não tem a competência de legislar sobre trânsito, então alterar o código. Não pode. Tá, entendi. Mas, isso é importante, hein? Mas dentro do da território ali... do município, né? Ele regulamenta... estacionamento, sentidos de via, ultrapassar, por exemplo, no sinal vermelho, onde o condutor não precisa aguardar, que ele pode fazer a conversão. Então o município ele tem muita liberdade no trânsito, óbvio, limitado ao que está estabelecido no código. Não pode alterar, não pode ser contrário, né? Mas esse exemplo... Isso é positivo ou não? Positivo, Isso né? é positivo até para aquela questão de que você falou, temos... Brasil em cada lugar diferente, então ter essa liberdade... São vários, sim, né? Não é um Brasil só, né? São os Brasis. Sabia que tinha esse plural, Luana, ou não? Claro. Ah, tá. Principalmente com relação à política. Nossa! Política. Vários Brasis com relação à política. Não, então, mas seria interessante isso, né, cara? É muito louco, porque a gente fala, porra, mas o cara tá andando, então aí que tá, você vê, aí tudo que a gente discorreu aqui, aí você foi lá na cidade da Isa e meteu o louco lá querendo, você faltou, tipo, meter o cano e sair autuando lá a galera, mas na verdade o que acontece? Acaba entrando nessas brechinhas da cidade, né, cara? Não tem fiscalização. Mas andar sem capacete e andar sem capacete... Cara, mas é o seguinte, a gente não gosta de falar de política aqui, mas o nosso presidente, ele anda de moto sem capacete. É infração. Né? Isso é uma infração. É infração, tinha que ser autuado. E ele provavelmente não é, né, cara? Provavelmente não. Mas é errado. Não importa quem seja, na verdade. Então, não importa qual é a pessoa. Você vê como é muito louco, é uma coisa muito... É esquisito isso, a lei né? funciona para uns, mas não funciona para outros. Exatamente, cara. Essa é uma parte muito triste do nosso sistema, sistema, ele não anda né? numa cidadezinha pequenininha, ele tá lá em Santos, sei lá onde o presidente tá, que ele e o mete problema, o louco lá no carro sem carro. E o problema é quando você influencia pessoas pra fazer isso. Esse é o maior problema. Influenciar negativamente. Mas, por exemplo, ele aparecendo na televisão, independente se ele está numa cidadezinha de 1000 habitantes ou numa cidade de 30 milhões, ele está cometendo uma infração clara. Está cometendo uma infração clara. Claro, porque ele é influenciador, ele tem que dar o exemplo, né? Aí eu acho que já vai para uma outra seara que é muito negativa, mas ele está cometendo a infração e eu até penso que quem é responsável pelaquela circunscrição ali, o agente de trânsito, o agente da autoridade que é responsável, ele está prevaricando se ele deixou de autuar. Prevaricação, Luana, era isso que eu tava... Não, porque eu tava vendo um podcast dos meninos aí, os caras fumam maconha no podcast. Aí os caras viram e mexem, eles pegam e chamam delegados, cara.
Aí os delegados já falam para eles, ó, não fumem. Não fume aqui na minha frente. Por quê? Porque se você fumar, eu vou ter que te enquadrar, cara. Exato. Inclusive... eu vou ter que te... Independente se eu tô vindo aqui, se eu sou seu amigo ou não, se você fizer isso nas frente das câmeras, eu vou ter que te enquadrar. Os caras já pedem pros caras. E entendeu? A pena pra ele que prevaricou, se prevaricar, é maior do que a do a cara pena do cara que tá fumando. Exatamente. Muito pior, muito pior. Então você vê que louco, aí a gente fala do Bolsonaro, né, Bolsonaro? O cara me pega, me mete o louco, fica andando sem capacete e não acontece nada, velho, com o cara. Então, ele é um exemplo. Isso independente de partido político. A gente tá agora discutindo um assunto que até que você tem know-how a dizer. O cara ele não tá influenciando, ele não tá inclusive ele não está ajudando você também, né, cara? Não tá ajudando. Como eu faço defesa de condutores, se tem muito infrator, eu vou ter mais trabalho, mas eu me preocupo com a segurança no trânsito, né? Então eu faço defesa de multa, mas mesmo assim eu não desejo que as infrações sejam cometidas. Mas você, por exemplo, já te interrompendo novamente, fazendo uma pergunta tosca, você tem condições de fazer uma defesa que o cara não está usando um capacete simplesmente baseado porque o presidente da República também não usou? Olha, nossa, não tinha tido essa ideia. Não, porque pensa bem, né? Pergunta. Seria um ato de protesto, né? Obviamente eu não ia conseguir vencer o processo com essa argumentação, mas assim, seria um ato de protesto ali. Por que não? Eu acho que cabe uma reflexão, Por que não, né? Ele foi autuado? Não foi. Então... Se ele foi, apresenta para a população, joga na imprensa a notificação. Mas se o cara não foi, você concorda? Porque aí, cara, é isso que eu falo que... Quem teria coragem de autuar ele ali, né? Quem ia ter coragem? Não, whatever, cara. O problema é o seguinte, o problema é que as leis são aplicadas, o máximo que eu acredito que o parlamentar pode ser é foro privilegiado ali. Mas ele tem que responder pelos mesmos... Né? Agora, se ele vai ser condenado, enfim, se ele vai ser julgado, o foro privilegiado não é da época, porque ele vai ser talvez julgado por uma outra instância, um colégio e tal. Só separam, aliás. Sim, mas o cara que mata uma pessoa não deixa de ser um assassino. O cara que anda sem capacete não deixa, o outro cara que anda sem capacete anda igual a ele. Cara, não vai longe, velho. Você não teve aquele caso do massacre que os caras mataram o cara, não sei em qual cidade, porque o cara tava simplesmente andando sem capacete, aí os caras enquadraram o cara. Não que mataram porque ele tava sem capacete, mas aí acho que o cara reagiu ali. Ele reagiu, cara. Não, ele não reagiu como camburão. E aí mataram o cara asfixiado. Da Polícia Rodoviária Federal. E foi justamente porque teve uma leve discussão sobre o capacete no presidente. Mas o negócio não andou, obviamente, né? Não, Ele teve uma certa resistência, né? Sim, mas o cenário aí desse crime foi muito violento, muito triste. Nossa, foi inconsequente demais. Manchou, assim... Não só foi uma coisa extremamente violenta e tirou a vida de uma pessoa, que já é mais grave, mas eles foram tão inconsequentes que eles mancharam a imagem de toda uma corporação. A Polícia Federal. À luz do dia, com todo mundo tendo celular para filmar, tudo. Foi um ato assim muito... Foi estranho. Além de repulsivo, foi muito estranho. Eu senti isso, foi uma coisa estranha, né? Qual que é o cabimento disso, né? Não entendi, até hoje eu não entendo. Olha, isso é pra você, Kelly, psicóloga, explique a mente desse policial. Kelly, doutora Kelly, esperamos você aqui, hein? É que na verdade também, aí que é na questão que talvez eu entenda, que seja um pouco despreparo policial, né, cara? Eu não sei se é o salário, eu não sei o que é, mas O PRF dentro da média aí não é um mau salário. Então eu não sei. É isso que eu falo, o Brasil ele tá numa... a cultura... E o mundo inteiro, não sei se é o Facebook, o que aconteceu, ele trouxe uma certa polarização, então você legitima certas situações que não é legal, né, cara? Será que ele trouxe ou será que ele só expôs, né, como a gente... Com certeza, eu acho que isso daí já estava tudo ali, né? Ele só emanou na galera, né? Colocou luz, olha, isso aqui já tinha, né? Já tinha, só que agora está sendo exposto para todo mundo. O que o grande tribunal social que a gente tem hoje é o Twitter, né? Então, eu acho que as pessoas já pensavam do jeito que elas pensam agora, só que não tinha onde colocar, onde deixar em evidência. E só para a gente não perder o gancho lá da primeira parte, o direito ele está se modernizando ou não?
O direito se atualiza sempre. Direito de... Já que a gente já, já que a gente nos adentramos aqui nessa parte do direito de trânsito, o direito de trânsito está atualizado ou está se atualizando? O direito como um todo, ele vai se modernizando, né? Então, conforme a sociedade vai inovando, a legislação ela precisa acompanhar. Um problema quando esse acompanhamento ele não é muito programado, assim, fica uma coxa de retalho igual o nosso código hoje ele é. Mas, por exemplo, veículo elétrico, aquelas motocicletas elétricas, um carro que já dirige sozinho, então tudo isso tem que ter uma movimentação do legislativo para que ele consiga acompanhar essas mudanças. A gente não pode ignorar, a sociedade está evoluindo, mas não, vamos continuar assim. E fala disso, como que tá esse negócio desses patinete, como que chama aqui? Anda sem placa elétrico. Aquelas motos elétricas. As motinhas elétricas, igual seu irmão. Seu irmão tem uma. Tem que ter autorização para conduzir ciclomotor e tem que ser emplacado. E nada disso acontece. E a galera não faz. Inclusive quem vende com a informação de que não precisa como sendo algo positivo. Não, isso aqui não precisa. Mas precisa, tem regulamentação. Senão vai ser recolhido, pode ser recolhido. Então, e você não acha que de repente também poderia ter um facilitador para tudo isso? O cara só poder emitir uma determinada nota fiscal para um determinado cliente se já saísse emplacada lá do Detran? Ou seja, ele já... Porque na verdade existe aquela coisa do mercado que o cara quer que se foda, o cara quer vender. Uhum. Mas porra, quer vender... Cara, eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas é igual seguro, cara. Seguro, o cara vende o seguro. Aí a porra do barracão do cara lá, ou de qualquer lugar, pega fogo. O que acontece? A seguradora simplesmente ela não foi fiscalizada, ela não teve o mínimo consenso de perguntar se o cara tinha alvará dos bombeiros. Aí depois o cara não tem o alvará dos bombeiros. Necessariamente a seguradora fala que... Vai lá e nega. Você tá entendendo? É isso que eu tô te falando, é um negócio meio esquisito. Você não acha que... Para facilitar toda essa vida, não deveria ser tudo, nesse ponto não deveria ser engessado, cara, tudo amarrado. Ou seja, você só não poderia vender uma moto para mim se necessariamente eu fosse habilitado, se necessariamente já saísse do Detran com a placa para aquele determinado chassi que seja. Ou seja, para não ter esse problema. Porque senão eu entendo que tem um retrabalho, você tá entendendo? Eu entendi, mas eu acho que você iria só burocratizar mais. Porque não necessariamente eu estou adquirindo um bem, porque daí a gente está pressupondo qual é a vontade da pessoa quando ela está comprando aquele bem, que é para dirigir, e não necessariamente tá comprando para dirigir. Eu tô comprando para expor, eu tô comprando para revender depois, eu tô comprando para andar na minha chácara. Então você estaria limitando aqui, verdade. Não tem esse fim exclusivo, tem outros fins. Eu quero para desmontar, eu quero para pintar, vai ser cenário de alguma coisa, então... Então, eu já não tinha pensado nisso, cara, você vê? Você acaba limitando. Então, na verdade, mas que na verdade isso também deve representar o mínimo, né? Sim, mas existe. Existe. E eu não acho que trazer essa responsabilidade para quem está adquirindo é errada. Eu só acho que para quem está vendendo deveria pelo menos ter o requisito de informar quem está comprando. Se você for utilizar, olha, você tem que fazer. Então agora, Eduardo, a gente vai falar talvez do assunto mais intrigante e mais polêmico da legislação atual, a famosa da lei seca. Eu começo perguntando, você já começa... Vamos fazer... De quando é a lei seca? Em primeiro lugar, qual que é o governo? Você consegue desenrolar pra gente isso ou não? Caríssimo, na verdade, eu não me lembro agora exatamente, mas salvo o melhor juízo, a gente tem 12, 13 anos da lei seca já. Foi uma mudança bem impactante, porque tem, acho que, uma parte muito cultural nossa, né? De confraternizar, beber e... eu ouvia dos tios, assim, quando eu era criança, eu dirijo melhor quando eu bebi, né? Então acho que tem muito essa questão da cultura. Assim, nossa, né? Eu quando dirijo eu sou o Ayrton Senna. Então, só que tem esse cenário, mas a gente não pode ignorar que de um outro lado a gente tem muitas mortes causadas em razão dessa ação mais inconsequente, né? Então a legislação de trânsito com relação à lei seca, ela é severa. Tanto é que para aquele condutor que bebe e dirige, ele vai ter aí aplicação de uma multa de aproximadamente R$3.000, ele vai sofrer com um processo de suspensão de dirigir por 12 meses, tem que fazer o curso de reciclagem depois.
E se esse motorista, dependendo da quantidade de álcool que ele tiver ingerido, ele ainda responde por crime de trânsito. Então vai ter processo criminal. Complicado, né? Exato, prisão em flagrante. Então a legislação ela tenta inibir que isso aconteça. Mas hoje nós ainda temos a festa do peão em Americana, recente, aqui do lado. Tivemos mais de 300 autuações. Mas então, aí, vamos, primeiro lugar, galera, é duro dizer, mas o Dr. Eduardo, ele é meu advogado, inclusive num processo de lei seca que eu recusei fazer o teste do bafômetro. Tinha tomado um gole de cerveja, mas eu achei mais prudente recusar. Enfim, não é esse o mérito. Mas então vamos discutir algumas questões aqui. Primeira questão. Quando você coloca uma blitz numa saída de um rodeio, vai falar o quê? O que na verdade a pessoa está querendo? Arrecadar ou inibir o consumo de álcool? Porque são coisas que não combinam ao meu modo de ver, são coisas muito claras. Ou seja, o cara que vai no rodeio, ele vai beber, cara. Eu acho que... O agente de trânsito que parar um carro na saída do rodeio vai autuar. Ou seja, são coisas muito, como que eu posso dizer? Mamão com açúcar, barbada. Sabe, é barbada. Eu acho que se a operação fosse secreta, seria. Mas o problema é que as pessoas sabem que vai ter a fiscalização. Porque estavam parando todos os carros. No primeiro dia, no segundo dia também, no terceiro dia também. A pessoa que foi parada no quarto dia, ela tinha consciência de que isso ia acontecer. Então ela não optou por evitar. Ali, como é uma operação conhecida, declarada, exposta já ao público, não tem como... Aí talvez demonstra como uma espécie de afronta, né, cara? Não vejo fins arrecadatórios nessa, por exemplo, do rodeio de Americana. Eles fizeram para inibir. Olha, vai ter um evento? Vai ter bebida. Vai de Uber, vai com o motorista da rodada. Isso é esclarecido, Eduardo? Como que eu posso dizer? Foi avisado que ia ter essa blitz ou não é avisado nunca blitz, né? A gente parte do ponto que todo mundo sabe que existe essa vedação. Existe a possibilidade, né? Tem essa vedação, não pode beber e dirigir. As pessoas sabem. Então é de se esperar, porque em outras ocasiões, em outros eventos do rodeio americano, não só nesse, mas esse como exemplo prático, tivemos a fiscalização todos os dias. Nesse último não foi diferente. Então... O cara que foi parado no terceiro dia, sabendo que os 2 ou outros dias anteriores paravam todos os carros, ele sabia que ele ia ser parado. Não é possível dizer que não, né? Então, principalmente porque existem grupos de WhatsApp também. que falam, E os jornais locais ficavam divulgando. Hoje foi 100 pessoas. Fala de grupo de WhatsApp, isso é legal ou não? Não é legal, né? Não pode. Inclusive, o administrador, quando você pensa só em infração de trânsito, eu até entendo as pessoas ficarem receosas, né? Nossa, meu documento atrasado, não consegui pagar. Entendo esse receio, mas quando você avisa de blitz, você pode estar dando essa informação para uma pessoa, sei lá, aí eu vou exagerar, mas possível, um sequestro que esteja acontecendo, alguém que está com um veículo roubado, alguém que está praticando um crime. Então, ou seja, na verdade você tá, é um negócio macro, né, maior, né, cara? Exatamente. Você está imaginando o que você vê, Luana, que coisa interessante. Você vê que ele está falando, na verdade você imagina que apenas exclusivamente por causa da bebida, que a galera tá metendo louco, que até então, né, seria não assim justificável, mas razoável. Mas tem tudo isso também que por eu trás. considero muito pior. Muito pior. Mas você fica tanto naquela de, a gente tá se ajudando aqui, né, não vai ser... Só que você pode estar indiretamente beneficiando um cometimento de um crime, de uma coisa mais séria, né, então... Compartilhar blitz em grupo de WhatsApp eu considero muito, muito perigoso. E é ilegal, isso não pode. Aí a gente tem 2 interpretações. Houve um tempo em que havia uma responsabilização, uma interpretação... Do administrador do grupo, talvez, né? Exatamente. Mas uma responsabilização criminal. Mas o direito criminal, ele é rígido. Então, não existe crime sem lei anterior que defina isso como crime. Então a interpretação que começou a ter, ela estava distorcendo muito do que estava na letra da lei. Então ficou essa, eu acho que pode aplicar, eu acho que não. É aquela brecha, né? Aquela coisa
que não tem a... Não é específico. Não é específico. Exato, não é específico. Então, mas em geral, não compartilhe. Não compartilhe. Não compartilhe que Não compartilhe. Você além de você estar fazendo um bem para você, que deve responder um processo teoricamente, está fazendo um bem à sociedade. Certo? Exatamente. Não E outra compartilhe. coisa, também esse negócio do Uber também, viu, Luana, Eduardo, Isa, é uma coisa que facilitou pra caramba os bebuns, né, cara? Porque, meu, Sim. hoje não é tão difícil, não é tão caro, né? Não. E é tão prático e você se protege todo mundo, né? E de uma certa forma você está movimentando a economia também, porque geralmente essa galera que foi pro transporte de aplicativo inicialmente, né, tem essa opção agora, vou tentar isso. Então eu acho que é benéfico de maneira geral. Você bebe, dirige tranquilo, aquele cara que precisava da renda agora tem essa fonte. Então... Só que agora eu vou te foder legal, assim, com todo respeito, claro. Todo respeito, nada. Quando a gente entra no Instagram dele, ele tá escrito lá, aqui ele tá atuando como um promotor. Tá escrito que ele é o quê? Um defensor de quem foi multado pela lei seca. Então, por favor, tire o lado comercial, o lado mercantil de ganhar grana, óbvio. Eu quero que você passe pra gente ali, olhando até pra câmera, se você quiser, olhando pra mim, o porquê que você é um defensor de quem foi multado ou quiçá recusou a lei seca. Perfeito. Você falou que queria me ferrar. Não. Mas é muito simples, eu tenho a convicção de que todo mundo, basilar, duas questões, todo mundo tem o direito à defesa. E a segunda questão é que não existe pena administrativa ou criminal justa que teve origem em um processo injusto. Quando eu faço defesa em processo de multa, suspensão, cassação, eu atuo como um fiscal daquele procedimento. Se a administração pública falha no processo, eu considero que aquele processo é injusto, meu cliente não pode ser punido por aquilo. Mas a Constituição fala que você não pode fazer prova contra você. Só que se você vai sompar um bafômetro ali, você está fazendo prova. Aí entra uma contradição ali, né? Bela pergunta, Luana. Bela pergunta. A gente teve uma discussão recente do STF sobre essa matéria. A constitucionalidade da recusa ao teste. E o STF decidiu de maneira unânime que é constitucional, e a justificativa, basicamente, de maneira bem resumida, é que quando a gente está falando de responsabilidade criminal, aí sim, você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo. Agora, quando a gente está falando de responsabilidade administrativa, o Estado ele tem essa presunção de legitimidade, de veracidade naquele ato. Olha, você se recusou, então você vai ser punido administrativamente e não vai entrar em conflito com essa previsão constitucional de que você não é obrigado a só para não perder. Mas eu discordo. Mas só para não perder esse gancho também, esse ensejo, cara, eu não vou citar nomes, obviamente, mas eu já conheci pessoas. A gente nem lembra o nome da pessoa, na verdade. Que os caras simplesmente metem o louco e falam que não leem defesa, velho. Os caras indeferem, entendeu? Indeferem. Existe uma corregedoria, se esse órgão dentro desses Detran, Ciretran, sei lá, caralho é 4 aí, para fiscalizar esse quem que analisa lá, não sei o nome da pessoa. Sim. Existe ou não? Sempre tem alguém acima, quando a gente está falando da administração pública, e se chega na última parte e ninguém resolveu... Como que Jari, aquelas coisas. Jari, Cetran... E se administrativamente houve as defesas foram ignoradas, isso acontece em alguns processos, nós temos o sistema judiciário para corrigir. E por que é? Preguiça isso, né? Má vontade, ou o cara simplesmente mete o louco e... mas não justifica, então arruma o trampo, eu acho velho? Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que fator número 1, despreparo, porque
o administrador, ele traz aquele servidor público para fazer parte daquilo e deixa ele abandonado ali, então ele é despreparado, a lei muda toda hora. Nós temos mais de 900 resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Só esse ano a gente teve mais de 40 resoluções editadas, isso muda todo o cenário de processo administrativo. E hoje eu vejo um monte de resultados de defesa, de julgamento, com embasamento, com fundamentação de resolução revogada há muito tempo atrás. Então falta qualificação, primeiro fator. E existe um afastamento desse profissional para ele se reciclar ou também... Não deve existir porra nenhuma, né, velho? Na verdade, simplesmente mete o louco e já era, né? E muitos também, assim... Eu não coloco como responsabilidade única e exclusivamente dele, mas no meu escritório, por exemplo, quando eu me disponho a trabalhar em alguma coisa, eu faço o melhor possível, eu faço o melhor que eu posso fazer. Então, existe a responsabilidade do Estado, que não dá munição para esse cara ficar melhor, né, mais qualificado, mas tem um pouco de culpa desse julgador que não lê, fundamenta alguma coisa que já foi revogada. E o volume de trabalho justifica isso ou não? É um volume forte desses caras têm ou não? Justifica principalmente em processo administrativo, porque não exige a contratação de advogado. Então muitas pessoas fazem sozinhas. E multa de trânsito acontece toda hora, né? Só pra galera entender, Eduardo, qual que é o processo de cabo a rabo de uma multa de trânsito? Vamos supor, o cara... Vamos pegar na esfera administrativa. No meu caso mesmo, o cara recusou o bafômetro. Uhum. Eu recusei, aí automaticamente alguém teve que ir lá buscar meu carro, aí depois eu fui retirar minha carta. Passa pra gente, porque só pra gente entender quem que vai julgar, quem que vai ler o meu processo até o final, como que funciona? Perfeito. Vamos pegar esse exemplo então da recusa ao teste. E a gente vai falar aqui de como é feito no estado de São Paulo. Então você foi abordado, recusou o teste, foi lavrado o auto de infração, é aquele documento que o agente da autoridade de trânsito relata o que ele identificou ali, e é o principal documento, né, para sustentar o restante do processo administrativo. A partir daquele momento, você vai ter direito a produzir uma defesa e 2 recursos. Aqui no estado de São Paulo ainda é feito dessa maneira separada, para discutir a aplicação do valor da multa. É o processo de infração. Então você tem direito a realizar a defesa prévia, que será julgada pela autoridade de trânsito ali que te autuou, né? Se a autoridade de trânsito entender que a sua defesa não tem um potencial ali de expor um erro que justifique arquivar aquele procedimento, você depois terá a opção de submeter esse processo a um colégio de julgadores, né, popularmente conhecido como uma JARE, a junta que julga esses recursos administrativos. Isso uma pessoa... Ela consegue fazer sem advogado. Sem um advogado. Tá. Não é aconselhável. Depois eu posso até expor alguns exemplos do porquê não é. Pela obviedade do seu negócio, mas tudo bem. Não só por isso. Não só por sacanagem, galera. Não, mas não só mas por isso. Mas contrate, o cara é bom. Pode contratar. Vai lá. Por exemplo, quando você está com uma dor de dente, geralmente você procura um dentista, sei lá, vai fazer o próprio dente. Você está com, sei lá, precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Não aconselho fazer mas só para ser mais simplório, simples, há a possibilidade de fazer sozinho, né? A possibilidade de fazer sozinho. Se na JARE for indeferido, a gente está falando especificamente dos processos de competência estadual, porque se for federal muda um pouquinho o rito, mas não tanta coisa, mas vamos fazer o estadual, que é o mais comum. Tem a JARE, se na JARE for indeferido, aí você submete à última instância administrativa, que é o Conselho Estadual de Trânsito, o famoso CETRAN, e aí é um colégio de julgadores mais preparado, que normalmente são nomeados por terem conhecimento na área de trânsito. Inclusive aqui no estado de São Paulo eles transmitem esses julgamentos ao vivo no YouTube. Muito ruim a forma como eles têm feito esse julgamento lá, mas enfim. Encerrado isso, se você não conseguir obter êxito em nenhuma dessas etapas, no caso da recusa ao teste de etilômetro, se iniciará um novo procedimento. No estado de São Paulo ainda está sendo feito dessa maneira separada, mas o processo já pode ser único. Vai iniciar um outro procedimento com mais 3 fases de defesa que vai discutir a aplicação da suspensão do direito de dirigir. E você terá direito a defesa prévia, JARE e CETRAN também. Então, são processos longos, são processos que estão discutindo questão importante E vai afunilando a qualificação do julgador ou não? Quanto maior a instância, mais gabaritado é o julgador ou...
De maneira geral, sim. É? De maneira geral, sim. Porque... Ou não tem nada a ver a pergunta que eu fiz também? Não. De maneira geral, sim. Porque a gente Porque sabe... se vai subir na instância, acredito eu que era para qualificação. Ou seja, vai subir no sarrafo de quem avalia também, né? De maneira geral, sim. Mas nós temos bons profissionais nas outras fases. Mas acho que uma coisa mais notória é no CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Esse sim. E aí tem jogadores lá que são autores de livros de trânsito, que trabalharam 20, 30 anos em um setor específico. Então ele tem experiência, tem já bagagem, né? Então, via de regra, sim. E nesse caso... Mas aí só voltando àquele assunto que você estava falando de defender a lei, né, cara? Você, na verdade, então, quando você... Em nenhum momento, pelo que eu entendi, você questiona a lei. Você está questionando como a aplicação dessa lei é efetuada, é isso ou não? Exatamente. O Estado, ele é uma máquina gigantesca quando a gente está falando do poder dele em punir um indivíduo. Se ele começa de maneira deliberada, punir sem seguir determinadas regras, cumprir determinados requisitos, a gente vai entrar num caos, porque ele é poderoso. Se ele quiser punir você, se ele quiser deixar você 20 anos sem dirigir, ele pode. Agora, existe a lei para limitar o poder do Estado. Nesse caso. Mas essa lei, eu posso estar errado, ela é subentendida, né, cara? Ela não é clara, essa lei, né, cara? Essa lei não é clara, né? Até onde que o cara vai ou não, né? Eu acho que há uma delimitação, sim. Tanto é que eu faço defesa e quando o Estado ele falha, é nas oportunidades que o processo se torna injusto, sob a minha perspectiva, e aí ocorre o arquivamento. E a pessoa não é punida por isso. Então, para fechar, né, esse caso de tá falha ou não, a lei, ela é correta, ela é apenas mal aplicada por alguns, né, pelo Estado, por alguns agentes, ou você, quando você faz uma defesa, você questiona a lei. E pelo que eu estou entendendo que você me falou até agora, em nenhum momento você questiona a lei. Você simplesmente questiona a forma que a lei está sendo aplicada. Está errada. Eu exijo o cumprimento integral da lei. Se naquele processo o Estado não cumpriu a lei, o Estado está diante de um processo injusto e aquele processo tem que acabar. E aí quando você fala de cumprimento de lei, a gente está falando de prazo, motivação das decisões. Endereço do cara tem que estar correto. Perfeito. Número como se diz, da habilitação tem que bater. Quer um exemplo grosseiro? É isso ou estou errado? É isso, né? Quer um exemplo grosseiro? Eu tenho um cliente, o problema já foi resolvido, eu consegui arquivar os processos, que ele foi autuado numa mesma operação de lei seca por se recusar a fazer o teste e por realizar o teste. Ele foi autuado por recusa e por embriaguez. No mesmo dia, no mesmo horário, numa mesma blitz. Que coisa, hein, cara? Isso é um processo justo? Ele tem que responder por alguma coisa? Não. Será que o cara estava bêbado ou não? O meu cliente não. Disseram que ele estava, mas são suposições falsas. Não, mas eu digo, mas isso daí foi... Mas isso daí é o quê? É uma falha de anotação, cara? Eu, de verdade, não sei o que aconteceu. Mas isso já é uma premissa para você... Tá todo errado. Mas isso não é comum, né? Esse caso eu achei bem exagerado, é bem comum, né? Uhum. Mas tem casos, por exemplo, que no auto de infração existe um horário. Vem a notificação lá via postal com um horário diferente. Isso eu considero um prejuízo do processo. Porque você não está garantindo para aquela pessoa que está sendo acusada com uma clareza o momento que aconteceu. Por quê? Mudou o horário quando a gente está falando de lei seca? Fazia quanto tempo então que ele tinha bebido se foi esse horário que eu fui abordado? Talvez eu poderia ter feito o teste. Então, se o Estado não garante de maneira clara, objetiva, o direito dessa pessoa se defender com todas as informações que ela precisa, o processo é injusto, cara, tem que acabar. E só pegando também esse assunto, acontece muito das pessoas às vezes tomar multa, e eu já falo que eu conheço várias pessoas. Ela toma multa, sei lá, numa determinada cidade, ela não mora lá e nunca teve lá, cara. Isso é um erro sistêmico, né, talvez, né? Duas situações nesse caso. Ou veículo clonado, pode acontecer, ou a gente na hora de anotar a placa, anotou errado, e tem uma terceira hipótese que eu tô com um caso essa semana no escritório. Foi flagrado por sistema eletrônico e o sistema confundiu um caractere da placa, era um Y e o sistema identificou uma coisa como um totalmente V. sistêmica, né? Aconteceu. Nunca aconteceu isso, sempre dão certo. A Luana sempre tá certo. Mas deixa eu te falar, isso é uma defesa relativamente simples, essa, né? Sim, essa é bem simples. Essa é uma defesa relativamente simples. Porque tem a foto, né? Foto. Não, mas eu digo assim, Luana, esse daí não deu.
Ó, agora a gente já tá indo pro término aqui. Ou seja, resumindo, galera, bebeu, não dirija. Não dirija. Caso bebeu e se achou injustiçada, procure o Eduardo Cesareto. Conte comigo. É isso aí. A Isa tá aqui. Aí eles vão ver se realmente você tem razão ou não. Normalmente não se tem, mas se tiver ele tá lá. Eu vou achar. Se tiver uma chance ali, um erro, eu vou encontrar. Agora eu vou chamar. Agora só pra gente finalizar, já estamos entrando aqui na fase final. Vou chamar a Luana pra sentar aqui com a gente. Oi, gente. E aí eu descobri um outro. Qual que é? Uma outra faceta desse advogado, esse cara muito bacana. Primeiro eu queria agradecer a audiência de vocês. A Luana já está aqui, vai agradecer a galera. Agradeço todo mundo. Eduardo, muito obrigado por estar presente aqui com a gente, muito legal. Cara, obrigado pelo convite. Não tenho nem. Eu achei o papo Isa, muito legal, viu? Maravilha. O cara toca violão, galera. Então, pra gente encerrar aqui, vamos escutar. Ele falou que vai tocar o Legião, a gente tá aqui só pra escutar e cantar. Bora lá, deixa eu pegar o violão aqui, ó. Arrasa, Eduardo. Deixa eu ajeitar Dr. aqui, ó. Edwards. Eu quase toco violão, assim. Aqui eu acho que vai pegar o violão de todo mundo, então vamos lá. Qual que vai ser essa música que aqui o Dr. Eduardo Cesareto vai fazer pra gente? Isso aí já facilitou. Perdoe os erros, tá? Quem tá assistindo aí. Ele erra só no violão, mas na fundamentação lá não. Esquece. O processo é o quintal, eu me viro bem. Então vamos lá. Qual que a gente vai? Será? Bora lá, vamos lá. Será? Não, começa aí que eu acompanho. 1, 2, 3 e já começa a cantar? Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Opa, de novo, começa daí, vai lá. Começa tocando que a gente acompanha. Tá, vamos lá. Vai lá. Galera, aqui as suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Valeu, galera! Obrigado pela audiência, Deus abençoe todos vocês aí, viu? Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até